Olá pessoal, hoje eu vou apresentar uma pesquisa bastante longa que eu venho fazendo há muito tempo, desde a primeira edição do livro A Árvore do Dinheiro, que eu venho atualizando todos os anos, testando a hipótese da eficiência dos mercados para investimentos em ações. Antes vou fazer uma breve introdução. Quando a gente pensa em investir no mercado, seja de ações, ativos, enfim, você tem duas grandes escolas, o que a gente chama de finanças tradicionais, as finanças modernas e mais recentemente as finanças comportamentais. Mas vamos nos ater então às finanças modernas e às finanças tradicionais. As finanças tradicionais acreditam que é possível você ganhar acima da média do mercado. Ela defende especulação, que você tente achar ativos baratos para comprar e quando ele fique caro você venda. As finanças tradicionais têm duas correntes bastante antagônicas, os grafistas e os fundamentalistas. Os grafistas acreditam que se eles olharem gráficos, eles conseguem saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender uma ação. Os fundamentalistas acreditam que se eles estudarem balanços, as demonstrações de resultados, os projetos das empresas, eles conseguem acertar a hora de comprar e a hora de vender. Também alguns fundamentalistas trabalham com uma análise econômica mais ampla. Enfim, as finanças modernas, elas não acreditam que seja possível ganhar acima da média do mercado, ou pelo menos que um não profissional possa ganhar acima da média dos mercados. E o que as finanças modernas dizem? Compre uma carteira diversificada ao longo de muito tempo, compre todos os meses, e o dia que você se aposentar, comece a vender lentamente essa tua carteira, né, ou receber os teus dividendos até o dia que essa carteira chegue ao final, ou enfim, que a pessoa que está lá fazendo esse investimento acabe chegando antes do final. Todo mundo espera que o seu dinheiro sobreviva a ele mesmo. Para testar a hipótese da eficiência dos mercados, eu fiz uma grande pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Talvez ela seja um pouquinho complexa em alguns pontos, mas a mensagem final vai ser muito simples e bastante alvissareira. As finanças modernas, elas começam com o trabalho de Markowitz, lá em 1952. Depois vem o trabalho de Modigliani e Miller, Sharpe com o CAPM e culminam com o trabalho de Fama com a ideia de eficiência dos mercados. Todos esses trabalhos mereceram o Prêmio Nobel de Economia. Se nós olharmos aqui nesse gráfico, nós vamos ver o índice Dow Jones, o índice da Bolsa de Valores norte-americana desde 1921, que é quando a gente consegue trabalhar com esse índice de forma mais clara, de forma deflacionada. Desde 1921, qualquer pessoa que tenha investido durante 30 anos em ações americanas, tendo o desempenho médio, o desempenho do Dow Jones, e desinvestido durante 20 anos, ele sempre ganhou, não teve nenhum período que alguém tenha perdido dinheiro. O que significa isso? Pensa que alguém começou a trabalhar e ele resolve todos os meses investir dinheiro numa carteira diversificada de ações. Ele faz isso durante 30 anos. E um dia ele se aposenta e ele começa a vender essa carteira durante 20 anos. Em todo esse período, ninguém que tenha feito isso aqui perdeu dinheiro, independente se ele começou em 21, se ele começou lá no topo de 29, se ele lá no vale de 33, se ele começou nos anos 60, nos anos 70. Qualquer pessoa que tenha conseguido fazer esses 50 anos, 30 anos de investimento e 20 anos de desinvestimentos, sempre ganhou dinheiro. E aí vem a pergunta, será que isso funciona no Brasil? Aí tem um problema, que nós não temos tantos dados assim como nos Estados Unidos. O dado que a gente tem do Ibovespa, ele começa lá em 1968, portanto existe uma limitação. E aí que essa pesquisa tenta, com esta limitação de dados,
explicar se essa prerrogativa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceria também aqui no Brasil. E é isso que a gente vai ver. Bom, isso aqui é a farinha que nós vamos usar na nossa pesquisa. O que esse gráfico representa? Ele representa a cotação do índice Bovespa, do índice médio da Bolsa de Valores brasileiros, sempre no primeiro dia útil de cada mês, começando no primeiro dia útil de janeiro de 1968, fevereiro, março, abril, até o dia até o primeiro de janeiro de 2021, certo? Então é isso que ele está colocando. E tem uma limitação aqui que está em dólar. E por que colocar em dólar? Bom, porque nós vivemos um período de altíssima inflação. Tentar captar esse índice deflacionado é complicado, porque nós tivemos tablitas, nós tivemos uma tungada lá nos índices de inflação, então é relativamente difícil. Então eu estou trabalhando com o índice Bovespa dolarizado. Se a gente conseguisse trabalhar com o índice simplesmente corrigido pela inflação, talvez o resultado fosse ainda mais significativo, mais favorável àquilo que eu quero demonstrar para vocês. Mas nós estamos trabalhando então com o índice Bovespa em dólar. É interessante ver que a primeira grande euforia que nós tivemos na Bolsa foi no início dos anos 70, lá em 1971. Eu coloquei aqui a capa da Veja do dia 26 de maio de 1971. Era a multiplicação do dinheiro, certo? Quem tivesse investido $100 lá em 68 teria $1.400 em maio de 71. Isso houve uma grande corrida para a Bolsa. Se a gente olhar aquele gráfico que eu coloquei em dólar, não aparece isso. Se eu colocasse esse valor logaritmado, ficaria mais claro, seria mais fácil de verificar essa grande alta aí que nós tivemos em 71. Infelizmente essa alta não durou muito tempo, certo? E depois nós tivemos uma grande queda aí que durou 13 anos até o início dos anos 80. Foi uma grande queda, foi uma grande euforia e uma grande queda. Muita gente perdeu dinheiro, gente. Muita gente tinha lá os fundos 157 que davam incentivos fiscais, o número de investidores cresceu e depois acabou caindo. Lá no final, nós chegamos a ter 4 milhões de investidores, contando os investidores de fundos 157, depois chegamos a 70 mil lá no final dos anos 70. Então foi uma euforia, muita gente perdeu dinheiro porque não soube ficar dentro da Bolsa. Se a gente olhar as grandes fortunas da Bolsa hoje em dia, grande parte delas começaram lá nos anos 70. Aqui nesse gráfico, feito lá pelo meu amigo Fausto Botelho, ele logaritmou a curva do Ibovespa em dólar. Então dá para a gente olhar como é volátil investir na Bolsa. Muita gente acha, eu compro na baixa e vendo alta. O problema é que é muito difícil achar o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Eu não sei, talvez eu seja ainda um pouco jovem aqui nos investimentos, né? Eu comecei lá em 83, né? Antes daquela euforia, rapidamente me achei um grande gênio, depois caiu bastante. Enfim, acertar esses momentos é muito difícil. O que as finanças modernas dizem? Não, você tem que comprar na média. E é isso que a gente vai ver.
O primeiro método que eu fiz foi fazer compras. Peguei $100, comprei na média do Ibovespa, como se eu estivesse comprando a carteira teórica do índice Ibovespa em janeiro de 68. E 10 anos depois eu fiz uma venda. Seria como se eu estivesse comprando, por exemplo, hoje o ETF BOVA11. Só que naquele tempo não tinha BOVA11, então eu supus que eu tivesse uma rentabilidade média igual o BOVA11. Veja que nós tivemos 516 carteiras, ou seja, 516 vezes que eu comprei e vendi 10 anos depois. São os meses, o início dos meses, até que eu tenho que esperar 10 anos antes de dezembro de 2020, portanto começa lá em 2010. Eu sempre estou testando 10 anos. E o que eu encontrei? Eu encontrei uma taxa interna de retorno média de 9,89. Porém, o desvio padrão é grande, de 9,84, ou seja, o risco é muito grande. Teve vários períodos que eu tive prejuízo. Imagina, eu tenho um prejuízo de quase 15% ao mês durante 10 anos, eu transformo o dinheiro que eu coloquei em quase nada. Portanto, só dizer que longo prazo resolve não é bem assim, porque eu posso até ganhar bastante, entretanto, o risco é bastante elevado. O segundo método, eu vou comprando $100 por mês, certo? Começo lá, então, janeiro de 68, $100 de janeiro, fevereiro, março, abril, assim sucessivamente. Isso dá quando venceu 10 meses, eu vou lá e vendo tudo numa vez só. Segunda, eu começo em fevereiro de 68, vou comprando 10 anos, quando acaba, eu vendo. Fiz isso também 516 vezes, 516 meses. O que eu chamo de carteira? Carteira é aquela ideia de que eu comprei lá no início de janeiro de 68, vendi 10 anos depois. A segunda carteira eu comprei em fevereiro, vendi 10 anos depois. A terceira em março, vendi 10 anos depois. Veja o que eu encontrei. Encontrei uma taxa interna de retorno em dólar de 10,77. Entretanto, o desvio padrão, o risco aumentou muito. Veja que teve vários períodos que eu tive prejuízos grandes, quase 20% ao ano. Portanto, comprar devagar e vender numa tacada só é bastante arriscado. Como a gente vai ver, talvez essa carteira seja interessante para quem gosta muito de risco. O terceiro método já é tentando me aproximar daquela ideia dos Estados Unidos, de investir durante 30 e desinvestir durante 20. O que eu fiz? Eu fiquei comprando durante 10 anos e quando venceu os 10 anos, eu fui vendendo um tantinho todos os meses, certo? Em 5 anos, uns 60 avos, uns 59 avos, até que no final acabou. E o que eu encontrei aqui? Eu consegui 456 carteiras. Por quê? Porque agora eu não preciso mais de 10 anos, eu preciso de 15 anos. Portanto, reduzo o tamanho da minha amostra. E o que eu encontrei? Comprando lentamente e vendendo lentamente, aumentou a minha taxa interna de retorno e diminuiu drasticamente o meu risco. Veja que eu tive 2 períodos de prejuízo. O período lá que foi bastante influenciado pela crise de 71 e agora, novamente, por toda a crise que a gente vem passando no mercado de ações brasileiro em dólar, que a gente tem tido uma queda. Então, novamente, aqui no ano de 2020, volto a ter algum prejuízo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a largar esse tamanho da minha amostra. Primeira questão que eu faço, coloco 12 anos de investimentos e 6 anos de desinvestimento. Veja que eu tinha 5, eu tinha 10 e 5. Agora eu tenho 12 e 6. O que acontece? O tamanho da minha amostra vai se reduzindo. 420 meses. Eu consegui, então, fazer com 420 meses. Veja que nesta situação
eu não tive nenhum período que eu tivesse prejuízo. O menor prejuízo que eu, o menor lucro que eu tive foi agora quando estava acabando no ano de 2020, que chegou a 4% em dólar. Mas a média foi de 14,49%. E o desvio padrão, ou seja, o risco, caiu muito para 3,17%. O método 5, eu já fico 14 anos de investimentos e 7 de desinvestimentos. O que acontece? A quantidade de carteiras que eu tenho cai para 372. É uma amostra bastante significativa, mas ela vai perdendo grau de significância à medida que eu aumento. Mas o que eu vejo? Continua aumentando a minha rentabilidade, que chega a 14,49%, e o desvio padrão cai para 3,09%. Agora eu chego no último teste. Eu fiquei 16 anos investindo e 8 anos desinvestindo. A minha taxa interna de retorno se estabiliza, cai um pouquinho, entretanto o meu desvio padrão continua caindo. Então o que nos mostra isso aqui? Que se você estica o tempo de investimento e você estica o tempo de desinvestimentos, você vai tendo retornos que vão crescendo, e chega um determinado momento que ele se estabiliza e o risco vai diminuindo muito. Veja que o maior retorno que nós tivemos foi de 18,57 e o menor retorno foi de 6,51 em dólar. E note que esse retorno é reflexo aqui de 2020, o que muita gente diz, a bolsa está muito alta. Não sei, em dólar realmente não me parece que esteja tão alta. Gente, o que diz a pesquisa para vocês? Compre lentamente e venda lentamente. Claro que eu não posso trabalhar com 30 anos, ou 35 ou 40, porque eu não tenho todos esses dados. Mas o resultado é muito claro. Vou mostrar em um outro gráfico para vocês. $52 anos de observação, 52 anos de dados, que é o que eu tenho do índice Bovespa. São 3.684 carteiras distintas, 3.684 métodos diferentes de investir que foram testados. E o que eu encontro, gente? Veja, à medida que eu estou alargando o tempo, eu tenho uma drástica redução do meu risco, certo? E tem um aumento da minha expectativa de retorno, há uma certa estabilidade lá, o que é muito bom para a pesquisa. Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês? Usem a bolsa como um método para investir para a aposentadoria. Qual o risco que você tem em fazer isso? Ah, muito arriscada, a bolsa é arriscada, a bolsa é arriscada. Claro, você tentar comprar e tentar acertar o momento de sair é difícil, certo? É difícil. Eu não acredito que ninguém tenha varinha de condão para acertar sempre. Até porque o mercado é eficiente, você está lutando contra todo o mercado. Portanto, não é fácil, por mais que tenha gente que diga é fácil você acertar o momento de comprar, o momento de sair. Eu acho que não. Então, mas usem a bolsa. E quando eu falo em usar a bolsa, o que é investir na bolsa? É você investir nas maiores empresas do país. E por que é interessante investir nas maiores empresas do país? Gente, as grandes empresas, elas tendem a ter um crescimento superior ao produto interno bruto. Por quê? Por uma questão muito simples. Quando um banco vai emprestar dinheiro para uma grande empresa ou para uma pequena empresa, para quem que ele cobra juros maiores? Infelizmente, é para a empresa menor. Quando uma grande empresa abre um posto de trabalho,
O número de pessoas que se candidatam para esse posto de trabalho é muito maior do que nas pequenas empresas. Claro que algumas empresas, principalmente startups, etc., conseguem boa mão de obra, mas muitas têm dificuldade. Ora, se eu tenho capital financeiro mais barato, tenho capital humano de melhor qualidade, naturalmente eu tenho mais acesso à tecnologia, até porque eu posso comprar com um custo menor. Então, as grandes empresas nas economias que crescem, elas crescem mais do que o produto interno bruto. Comprar ação é você comprar um pedacinho das grandes empresas. E o que as finanças modernas diz? Não tente descobrir qual é a melhor empresa, compre várias. E isso que deu origem aos ETFs. Os ETFs, em sua origem em fundos passivos, como o SPY, eles simplesmente tentam ter o desempenho médio do mercado. Então, se você comprar o BOVA11, você está comprando todas as empresas que fazem parte do Ibovespa. O PIB11, que é meu predileto, eu acho que ele é um índice até melhor do que Ibovespa. Claro que, por exemplo, por que você está usando o Ibovespa? Porque o Ibovespa tem mais tempo de estrada, eu consigo ter isso, não conseguiria fazer isso com o IBRX 50. Mas comprar todos os meses um pouquinho, certo? De um ETF ou de uma carteira lá com 12, 13 ações e parar de ficar tentando, o momento certo de comprar, o momento certo de vender. Acredite na força, certo, das finanças modernas. As finanças modernas não é difícil você empatar com o mercado. Empatar com o mercado é muito simples. Ganhar do mercado aí é outro papo. Então, eu posso até acreditar que existam ineficiências nos mercados. Tem pessoas que consigam ganhar mais do que a média do mercado. Mas certamente essas pessoas são profissionais. E se a gente olhar na média dos profissionais, basta que vocês entrem aí na Ambima, etc., vocês vão ver que na média dos fundos de ações, pouquíssimos conseguem ganhar acima da média do mercado. Então, será que um cara que é médico, dentista, administrador, contador, esteticista, cabeleireiro, será que o cara que está trabalhando ali no dia a dia, o professor, como é o meu caso, será que esse cara que está trabalhando no dia a dia, ele vai conseguir ganhar além da média do mercado? É difícil. Então, gente, acredite nisso e criem esse hábito de investir lentamente no mercado. Para finalizar, gostaria de dizer que esses 5 teóricos que eu escolhi aqui para representar as finanças modernas, certo? A minha pesquisa demonstra que, de fato, eles mereceram o Prêmio Nobel, o Nobel de Economia, né? Porque as finanças modernas são extremamente poderosas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Eu acho que o resultado é extremamente interessante. Agora gostaria de contar uma coisa muito legal para vocês. Sabe quanto custa para você usar essa estratégia na Warren? Zero. Você pode comprar ETFs, né? Seja o BOVA11, seja o PIB11, com custo zero na Warren. Você pode todos os meses comprar, certo? E guardar lá para a tua aposentadoria sem custo nenhum, sem taxa, sem pessoas ficarem te ligando, te oferecendo barbada aqui, barbada ali. Eu aconselho muito, né, que vocês usem essa estratégia de compras constantes ao longo de toda a vida de vocês e que vocês façam isso aqui na Warren. Grande abraço, muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo.